Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Fórmula 1, porque esse é um vídeo interessante. Quero fazer um top 10 melhores pilotos da história, agora atualizado para 2025. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mais de 1 hora de duração. Quem tiver paciência para ver, né, uma versão mais jovem, com menos eloquência de mim falando lá anteriormente, pode aí assistir no canal, é só procurar. Mas, assim, eu acho que tá na hora de fazer uma nova versão, né, porque aquele vídeo já tá meio datado, né. Eu fiz aqui algumas repensamentos, né, na minha lista, isso é tudo baseado cientificamente na minha opinião, mas assim, as pessoas podem ter direito de pensar diferente e eu quero que vocês deixem aí nos comentários a sua lista, né, de quem que você acha que são os 10 melhores pilotos da história de Fórmula 1. E aqui a gente tá falando especificamente de Fórmula 1, né, porque eu não quero misturar com Indy, com MotoGP, né? Porque teve muitos gênios correndo por lá também. Eu não quero misturar com isso, porque no final ficaria uma lista confusa de critérios não muito bons. Então, vamos aqui falar dos 10 melhores pilotos de história da Fórmula 1, né? E vou começar de trás para frente, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se você quiser se tornar membro do canal, por favor, ajude esse projeto a crescer. Décimo lugar na minha lista de melhores pilotos de todos os tempos, Jack Stewart, né? O Jack Stewart foi tricampeão mundial de Fórmula 1, né? 1969, 71 e 73. Se não me falha a memória, um título pela Matra, 2 pela Tyrrell, né? E assim, um ano ele foi campeão sem ter o carro campeão dos construtores, né? Era um cara que, assim, poderia ter tido uma carreira até mais longeva, né? Ele teve 99 largadas na Fórmula 1. Eu sei que tínhamos muito menos corridas naquela época, mas pra gente comparar, por exemplo, com o Niki Lauda. Se não me engano, ele teve mais de 200 largadas. Então, assim, e não é um cara tão distante do Stewart, né? E o Stewart é um piloto genial, assim, era um cara que conseguia extrair muito do equipamento, excelente ritmo de corrida e um piloto que foi muito preocupado com a segurança, virou a principal bandeira dele e um dos motivos até pelo qual ele aposentou prematuramente, né? Ele era um piloto que tinha gás para mais, né? Ele acabou tomando decisão porque ele sabia dos riscos, ele era um romântico pelo automobilismo, para correr na Fórmula 1 naquela época sem dúvida, mas ele tinha muito amor à vida dele também e é por isso que o cara fez muitas requisições, né? Ele foi um dos caras que ajudou a ter capacetes fechados, antes o capacete era todo aberto, os bicos também, macacões à prova de fogo, luvas obrigatórias, muita mudança veio por causa da luta do Jack Stewart, né? E eu acho que no final das contas, né, a história do Stewart na Fórmula 1 poderia ter sido mais grandiosa, mas pelo que ela merece uma vaguinha entre os 10 melhores da história, né? Nelson Piquet, esse poderia estar até mais alto aqui na lista, né? Tipo, eu sinto que eu poderia colocar o Nelson Piquet, já adiantando quem são os oitavos e os sétimos colocados, Fernando Alonso e Jim Clark, né? Porque assim, o Nelson Piquet cometeu algumas decisões erradas na carreira. Tudo bem que isso aí eu tô falando do Alonso à frente dele, né? Esse também cometeu muitas decisões erradas, né? E assim, né? O Nelson Piquet tem uma carreira muito grandiosa, né? Eu acho assim, a vida do Nelson Piquet, eu sei que ele é uma pessoa muito controversa, né? Você vê as histórias dele, né? Que ele corria com um nome falso, porque o pai dele era ministro da saúde do João Goulart, e assim, você tem um filho piloto na década de 60 e você quer ser ministro da saúde, não faz muito sentido, né? E assim, a história do cara é realmente fantástica, mas o Nelson Piquet, ele é um cara que se destacou muito pelo lado de conhecer o carro como poucos pilotos, talvez nenhum carro conheceu, um piloto conheceu na vida, né? Tipo, é difícil dizer isso, né? Não tem como cravar 100%, mas a ideia do cobertor de pneus foi uma ideia dele. Isso foi nas categorias de base. Ele percebia que assim, os pneus demoravam para aquecer. Ele pegou uma tenda elétrica, né? E aí eles foram lá e aí aquecia os pneus, etc, né? Tipo, e o Nelson Piquet trabalhou com muita gente brilhante, né? O Gordon Murray, né? E ele tinha uma ótima relação com esses caras, né? E assim, o balanço de freio, né, na alavanca, hoje é tudo no volante, né? Mas o balanço de freio na alavanca, isso também foi uma ideia do Nelson Piquet, né? Tipo, é um negócio surreal, né? Tipo, o que ele pensava. E como piloto, o cara era brilhante, né? E assim, o Nelson Piquet disputou vários títulos mundiais, né? Inclusive, se um piloto brasileiro esteve próximo de ser tetracampeão mundial, foi o Nelson Piquet. Porque em 80 ele perdeu por um detalhe para o Alan Jones, em um título muito controverso, né, para o Alan Jones. Ele, em 1986, poderia ter sido campeão, mas a Williams sabotou ele para que o Mansell fosse campeão, mas no final foi o Prost que acabou levando, né? Então, assim, ele era um piloto realmente formidável, o Nelson Piquet, né? Ele conseguiu 2 títulos sem ter o melhor carro. A Brabham de 81 e 83 não era o melhor carro, né? Ele ganhou em 87, etc. E vale lembrar um detalhe, né? Ele não tinha a profundidade da visão, pelo menos não 100%, depois que ele deu aquela pancada na Tamburello em Imola, né? Ele deixou de correr aquela corrida, etc. Mas, assim, ele era tão inteligente que ele conseguia seguir a referência do Mansell, ele conseguia, mesmo com uma visão com menos profundidade, olhar pontos de referência para manter a velocidade de alguma forma. Então, assim, era um piloto extraordinário.
Mas assim, ele poderia ter ido pra McLaren em 88. Pra quem não sabe, né, quando foi anunciado que ele não ia ficar na Williams, o Ron Dennis procurou ele antes do Senna. Porque assim, o Senna obviamente era um grande talento, etc, mas o Piquet era o tricampeão mundial, e muita gente na imprensa europeia, exceto a inglesa que sempre odiou ele, né, considerava o Piquet o melhor piloto da Fórmula 1, né? E aí o Ron Dennis, né, talvez sabendo da fama também de acertar carro, né, acho que nem ele sabia o que a McLaren seria em 88, porque 87 foi um ano fraco deles, mas 88 foi talvez o melhor carro da história da Fórmula 1, MP44, né, e aí ele queria o Piquet, né, só que a Lotus ofereceu mais dinheiro, e ele optou pelo dinheiro, e assim, né, a Lotus foi realmente um carro que deu muito errado, né? 88, 89 foram carros bem ruins. Foi para Benetton, ainda em, se não me engano, em 90 conseguiu ser terceiro no campeonato, né? Boas vitórias no fim do ano. O Nelson Piquet tem uma história fantástica na Fórmula 1, né? Tipo, eu não acho que a gente pode julgar as polêmicas pessoais e falar e assim, traduzir o piloto só por isso, né? Falar, não, só por causa disso, o Nelson Piquet, tipo, ele não pode ser colocado pelo top 10 pelo que ele fez fora da pista. Seria a mesma coisa que eu tirar o Karl Malone, né, do top 10 alas pivôs da história, né? E assim, só por causa das polêmicas pessoais. Eu sei que elas são grandes, etc., mas a gente tá julgando o talento e a qualidade do cara como piloto. E o Piquet, sem dúvida, tá no top 10. O Alonso eu coloco na frente, talvez porque eu tenho um contato mais próximo com ele. Eu não vi toda a carreira do Alonso, né? Ele tá na Fórmula 1 há muito tempo, né? Ele começou, se não me engano, em 2001, aí ele sai em 2002 e volta em 2003 na Renault, né? É assim, eu nasci em 2000, né? O Alonso ainda tá correndo, isso é um pouco assustador, né? E assim, muitos dos maiores shows que eu vi na minha vida na Fórmula 1 foi desse cara, né? Esse cara era realmente, esse cara é, assim, historicamente um piloto, assim, um dos mais brilhantes e respeitados da categoria, porém, né? O Alonso tomou muita decisão errada, a maneira que ele saiu da Renault em 2006, ele já tava testando com a McLaren antes de decidir o título, ele em 2007, as brigas com o Hamilton, etc, né? E até aquela canalice que ele fez na Hungria, né? De deixar o carro parado no box só pro Hamilton não ter tempo de trocar o pneu e reabastecer, né? E assim, o Alonso ele é um cara que assim era muito difícil de lidar, hoje talvez seja bem mais fácil, etc, né? Mas talvez pela experiência, né? Pelo quanto que o cara já tá mais maduro hoje, eu espero, né? Que o Alonso seja mais fácil de trabalhar, mas assim, ele tomou muita decisão errada, bateu na trave alguns títulos que, assim, um dos títulos eu coloco mais na conta dele foi 2010, né? 2010 ele cometeu muito erro, né? 2012 eu não consigo falar mal do Alonso. Pra mim, é uma das temporadas mais brilhantes da história da categoria. Top 10, sem dúvida, da história. Eu acho que é genial o que o Alonso fez com aquele carro. E pra mim seria o título mais brilhante que eu teria visto na história, mesmo se o Verstappen tivesse sido campeão esse ano. Porque eu acho assim, o 2012, vocês não tem ideia de quanto que aquela Ferrari é uma desgraça. Tipo, um dos carros mais horrendos que eu vi na Fórmula 1, né? Pouquíssimas corridas a gente viu aquele carro realmente competitivo, né? Pra ganhar uma corrida, né? Tipo, ele ganhou 3 corridas apenas aquele ano, mas mesmo assim, tipo, a consistência, o quanto que ele sempre tava lá na frente é um negócio surreal. E o Alonso, assim, 8º lugar, acho que tá de bom tamanho. Eu acho que ele só tá à frente do Piquet aqui nessa lista, que eu vi mais dele, né? Tipo, se eu tivesse visto mais do Piquet, o Piquet, assim, correu muito antes de eu nascer, então, talvez eu colocasse o Piquet na frente, né? Mas o Alonso, ele merece um crédito. E pra mim as diferenças são muito pequenas também quando se trata dos melhores pilotos da história. Não acho que tem uma distância muito grande, né? Então, aí a gente vai pro 7º lugar, que é o Jim Clark, né? O Jim Clark foi um piloto que faleceu muito cedo, né? Esse era um fissurado pro automobilismo também, né? Porque corria na Fórmula 2 simultaneamente a Fórmula 1, né? E foi na Fórmula 2 que ele teve o acidente fatal dele, né? Que ele acabou saindo da pista, foi pra parte das árvores, aí lá acabou tendo uma batida fatal. Mas assim, era um piloto extremamente rápido e ele teve momentos ali na categoria de uma dominância impressionante, né? Diz que em termos de talento puro, para muita gente ele seria talvez até o primeiro colocado, o segundo, mas eu não tenho como assim não colocar o aspecto do fato de que assim, ele ter morrido cedo e abreviado a carreira interfere, entende, né? Tipo, eu acho que assim, por mais que eu tente analisar apenas o talento, etc aqui, ou a grandiosidade do piloto, e você ter mais tempo para fazer grandes demonstrações de pilotagem, afeta, e eu não consigo colocar o Jim Clark à frente dos próximos pilotos que a gente tem aqui para listar, né? O 6º lugar, e esse talvez vai já começar a gerar críticas, né? Alain Prost, né? O grande tetracampeão Alain Prost, né? É difícil, né? Colocar 5 pilotos acima do Prost, mas, assim, o Prost tem um detalhe da carreira dele que eu acho que tem que ser comentado. Ele não era bom piloto de chuva, né? Tipo, assim, não é terrível, etc, né? Tipo, né? Que esse nível trágico que a gente vê, por exemplo, o Carlos Sainz nesses últimos anos na chuva, o Massa em Silverstone 2008, não é isso, né? Mas ele tem vitória até na chuva, mas não encantava na chuva de jeito nenhum, né? Teve até corrida em 93 que chovia, o Damon Hill tava melhor que ele. O Damon Hill também não era conhecido por, sei lá, aquelas maravilhas na chuva. Mas
O Alan Prost, ele é um piloto, assim, ele é o máximo do metódico, de inteligência, entende? Um cara que corria muito com o cérebro, né? E, assim, tem gente que corre muito no instintivo, né? Eu acho que, assim, depende muito do característica, da qualidade do piloto, etc, né? O Verstappen é um piloto que é muito mais instintivo, de acelerar o tempo todo. Ele não, por exemplo, faria igual o Hamilton fez, por exemplo, em 2016, ele segurou todo mundo para ver se alguém conseguiria atacar, né? Tipo o Nico Rosberg. O Verstappen nem tentou fazer isso nessa última corrida em Abu Dhabi, né? Para ver se o Leclerc teria alguma chance, etc. Não fez isso, né? E aí a gente vê, por exemplo, aqui, né? Tipo, o Prost é um cara que o título dele de 1986, né? A McLaren não era carro para bater de frente com aquela Williams, mas ele ganhou porque ele estava sempre aproveitando as oportunidades, estrategicamente usava muito bem essa questão dos pneus, né? Ele era um cara que conseguia ler uma corrida de uma maneira mais brilhante do que o próprio Nelson Piquet e, obviamente, muito mais do que o Nigel Mansell, né? E o cara disputou um monte de títulos na carreira dele, 83 contra o Piquet, 84 contra o Lauda, 88 contra o Senna, 90 contra o Senna. Então, assim, você vai colocando aqui a lista, o cara ganhou 4 títulos, disputou outros 4, né? É um gênio, né? Porém, perdeu 4, né? Tipo, não dá pra negar que ele perdeu vários títulos, né? Por mais que a gente possa abraçar o brilhantismo dele de ter levado algumas conquistas muito longe, né? Ele ter perdido essas, os problemas dele na chuva, isso acaba contando, ao meu ver, como um detalhe abaixo pro Prost, mas não deixa de ser também um dos maiores nomes da história do esporte, né? Do automobilismo, né? Em quinto lugar, Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton é um nome que eu acho que, assim, ele tem uma quantidade de fãs gigantes, né? Tem também sua quantidade de haters, né? Hoje é a época das redes sociais. Tem hater e tem fã pra tudo, né? Eu não acho que a gente pode resumir o Hamilton por essa última temporada dele aí, que realmente, 2025 foi uma temporada muito ruim dele, né? Mas já teve temporadas maravilhosas na Fórmula 1, né? Tipo, eu acho que, por exemplo, né? Estrear como ele estreou na categoria, eu não acho tão simples, né? Ele, apesar de ter perdido aquele título de 2007, né? Ele estreou ao lado do Alonso, né? Tipo, um cara que já veio de 2 títulos mundiais. E ele conseguiu, tipo assim, bater de frente. Quando terminar o campeonato à frente do Alonso na estreia dele na Fórmula 1, né? E a gente teve temporadas, como é o caso, assim, de 2010, né? Que ele pilotou um nível altíssimo. Ele também, em 2013, 2012, ele teve um grande nível de pilotagem, né? E teve temporadas ruins também, né? 2011, muitas inconsistências, muitos acidentes, né? Perdeu para o Rosberg em 2016. Eu acho que essa derrota para o Rosberg é o que, para mim, coloca ele atrás dos pilotos à frente, né? Porque fica aquele gosto que eu não acho que nenhum desses outros 4 deixaria, né? O Rosberg ganhar aquele título no seu melhor, né? Porque, assim, um desses que tá à frente também perdeu para o Rosberg, acho que você já sabe quem é, né? Mas ele já estava com mais de 40 anos, né? E não veio também naquela intensidade e na condição física que ele estava outrora, né? Então, o Hamilton, para mim, é um piloto muito rápido de classificação, ele tem um talento puro realmente brilhante, né? É um piloto extremamente habilidoso de chuva, a vitória dele em Silverstone 2008 é uma das mais impressionantes que eu vi, colocando mais de 1 minuto no segundo colocado, né? Então, assim, é um piloto muito habilidoso. É um piloto que, tipo assim, quando ele tem o carro na mão, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Não à toa a gente viu, né? Ele foi capaz ali de bater de frente com o Verstappen em 2021, mesmo com a Red Bull tendo um carro fantástico nas mãos. Mas assim, né? Ele perdeu esse título de 2016 pro Rosberg no mesmo carro, né? Por bobeira dele, né? Muita gente fala que foi porque o motor quebrou. Não foi por isso só, gente. Aquele motor na Malásia foi só um detalhe, né? Tipo, as largadas ruins, né? E deu muita chance pro Rosberg. E era aquele tipo de situação, né? Se ele vacilasse, mesmo que fosse um pouco, tinha a chance dele não pegar o Rosberg na corrida. Aconteceu várias vezes, né? E, então, assim, foi um ano que ele se demonstrou vencível, né? E ele foi derrotado, né? E era um campeonato só de 2 pilotos, assim, brigando pelo título, né? Foi um grande campeonato, mas não tem como negar, o Hamilton perdeu aquele campeonato, né? E a gente tem na 4ª posição o Max Verstappen, né? O Max Verstappen, ele é um piloto que chegou tão jovem na Fórmula 1, né? 17 anos de idade, né? Ele já entra na Toro Rosso, depois já vai para Red Bull logo na primeira corrida, vence. Em talento puro, esse cara realmente é um monstro e pode subir mais na lista, né? E o que ele fez esse ano também foi surreal, né? O cara tava 104 pontos atrás, terminou 2 pontos do título, né? Foi só ter o carro ali para bater de frente, nem precisou ser o melhor mesmo, né? E ele conseguiu transformar um título que pareceu só da McLaren e que se colocou de volta na briga, né? Tipo, o Verstappen é realmente, assim, um gênio do esporte quando se trata de extrair o máximo do carro, um cara muito combativo, não larga o osso nunca, né? Mas, assim, eu não sei se eu ainda... Eu acho que ele tem que estar a carreira mais completa ainda para colocar ele à frente do Fangio, do Senna e do Schumacher, né? Eu não acho absurdo colocar ele à frente aqui, né? Eu já adiantei aqui até os que estão à frente, né? Mas
O Max Verstappen realmente é um piloto muito, muito impressionante. Ele é implacável em vários momentos. E ele é muito completo, ele pilota na chuva, ele classifica bem, tem ritmo de corrida, né? Sabe andar bem com os pneus usados, né? Impressionante o que o Max Verstappen é capaz de fazer. E atualmente é o piloto mais talentoso que a Fórmula 1 tem. O Emmanuel Fangio é meu terceiro, porque eu tenho um respeito muito grande pelos pioneiros do esporte, né? E assim, os caras que tornaram isso possível. Eu poderia até de algum jeito colocar o Alberto Ascari no meio disso aqui, porque não seria nada absurdo. O Ascari era o grande rival do Fangio, mas é outro também que eu tenho que seguir o critério do Jim Clark. Ele morreu muito cedo, o Ascari. O Fangio era um cara tão apaixonado por automobilismo que tem uma vez que o voo para transportar o carro atrasou e ele foi dirigindo 700 quilômetros de uma pista até outra, né? Tipo assim, o cara era louco pro esporte, pro automobilismo, e ele fez assim coisas extraordinárias dentro da pista, foi campeão por 4 equipes diferentes, até hoje um feito que não foi igualado. Então, assim, é um piloto que ganhou 4 títulos seguidos na década de 50, né? Tipo, e era um senhorzão, né? Já tinha mais de 40 anos pilotando. Ah, uma outra era da Fórmula 1, era uma era muito diferente, né? Mas, assim, quase metade das corridas esse cara ganhou, quase todas as corridas que ele completou, ele estava no pódio. Ele era, assim, a definição do piloto brilhante da época, né? Do cara que se destacava dos demais. O Emmanuel Fangio, até por ser um pioneiro, um pentacampeão mundial, fez um recorde que, poxa, por muitos anos muita gente achava imbatível, tem que entrar aqui no top 3, né? E em segundo lugar, Ayrton Senna, né? E assim, a gente tá analisando talento puro, né? O Ayrton Senna é surreal, né? Tipo, o recorde de poles que ele teve, né? O Schumacher teve que demorar até 2006 para bater, né? Tipo, em classificação, em volta lançada, ele conseguia poles com a Lotus, né? Tipo, em talento puro, o Senna realmente é um debate muito grande do melhor piloto de todos os tempos, né? E não é por ser brasileiro, ele como piloto é um negócio surreal, as vitórias heróicas dele, né? O câmbio emperrado na sexta marcha, aquela volta mágica em Donington Park, etc, né? O Ayrton Senna realmente era muito diferenciado, né? O cara realmente, assim, ele, muita gente fala, né, daquela questão do sexto sentido para sentir a aderência na pista, né? E assim, a técnica de pilotagem dele, né, dele conseguir misturar o acelerador e freio, né, muito como um kartista. Assim, isso é uma coisa que o próprio Schumacher fez também, né? Mas assim, o Senna, ele tinha realmente assim um talento absurdo, né, para extrair o máximo do carro. Entretanto, tem uma coisa do Senna que assim, ele perdeu muita corrida e até mesmo o campeonato de 89 não foi por causa do Balestre, é porque ele errou demais, né? Tipo, ele quebrou o carro, forçava demais o carro, assim, na época que os carros quebravam de uma facilidade muito grande, né? Tem uma corrida, acho que foi, não sei se foi 90, né? Que ele foi a corrida de encerramento do campeonato, né? Ele tava liderando com muita facilidade, ia ganhar. Ele bateu sozinho de uma maneira tão bocó, né? Tipo assim, e não precisava estar acelerando no máximo naquele momento, era só administrar 25 segundos na frente, né? E assim, o Senna, ele era um cara que ele forçava muito o carro, né? E ele desgastava mais os pneus normalmente, etc, né? Isso aí também depende do contexto da corrida em si, mas assim, se a gente for olhar melhores voltas na carreira dele, né? Se não me engano, ele teve menos de 20, né? Em ritmo de corrida, por exemplo, o Prost conseguia ter um ritmo mais rápido que o Senna, né? Porque ele teve mais voltas mais rápidas na carreira. Então, é assim, em volta lançada, né, para extrair tudo do carro em uma única volta, eu não acho que houve alguém melhor do que o Ayrton Senna, mas assim, eu não consigo colocar ainda hoje um piloto à frente do que o Michael Schumacher fez, né? E não tem como não citar aqui o que ele fez com a Ferrari, né? Tipo, que a gente olha para a Ferrari antes e pós Schumacher, né? Tipo, não é tão diferente, né? A equipe que o Flávio Gomes uma vez falou, né, que o Luca de Montezemolo levou ele para visitar a fábrica, o pessoal comia macarrão em cima das peças de Fórmula 1. Aí, tipo assim, ele deu um cilindro no motor, um pistão, e falou, não, o motor é uma merda, pode ficar com o cilindro mesmo, né? A Ferrari ela sempre foi, tipo assim, tradição acima de tudo, e isso às vezes fez da equipe uma grande bagunça, né? Eu vou ser justo que não foi só o Schumacher chegar antes dele, o Jean Todt já arrumava a casa, 94, 95 a Ferrari já teve alguns progressos notáveis, mas assim, ele transformou uma equipe que estava um jejum enorme na equipe que fez o maior domínio da história da Fórmula 1, pelo menos assim, tipo de piloto, né? Porque de domínio mesmo a Mercedes foi mais longo, né? De 2014 a 2020, mas a Ferrari de 2000 a 2004 foi um negócio impressionante, mas dependia muito da mão desse cara, né? O Michael Schumacher ganhou aqueles 5 títulos em sequência, até hoje um recorde, o Verstappen não conseguiu igualar nesse ano, e assim, o Barrichello, que é o companheiro do Schumacher, a gente sabe que é um bom piloto, ele foi vice em apenas 2 anos, nos 2 anos mais dominantes, né? 2002, 2004, né? E a distância do Schumacher pro Barrichello nessas temporadas é brincadeira, né? Tipo, em 2004, se não me engano, foram 13-2 em vitórias pro Schumacher, em 2002, né, foi 11-4, né, mas ainda assim, o Schumacher em 2002 conseguiu pódios em
todas as corridas, né? E tem lá, tipo, as análises de pilotagem do Schumacher, né? Ele era um cara que conseguia estar no limite o tempo todo, todas as curvas, né? Você vê, por exemplo, a corrida de Barcelona em 96, né? Que é uma das maiores demonstrações de brilhantismo atrás do volante na história da categoria, né? Que é aquela tiriça de carro que a Ferrari tinha, e ele conseguindo andar 4 segundos mais rápido que os outros pilotos na chuva. Você vê ele controlando o carro, né? A maestria de estar sempre no limite, aquele tempo todo, é um negócio que, assim, você fica pasmo, né? E esse era um dos pilotos, né? Assim como o Senna, assim como o Verstappen é hoje, né? Como o Hamilton também foi nos tempos áureos, né? Era o cara que dava gosto de ver pilotando, né? Porque o cara conseguia fazer mágica, né? Ele conseguia tirar o coelho da cartola e... Assim, tem que ver o impacto que esse cara teve, né? Ele fez da Benetton aí uma equipe campeã, né? Que antes dele, a Benetton já tinha apostado em pilotos bons, né? Como foi o caso do Berger. Fez também uma assinatura com um tricampeão mundial como o Piquet, que sempre foi considerado um grande acertador de carro, né? Mas quem puxou a equipe pro limite, pros títulos, né? Foi o Michael Schumacher. Não à toa, a Benetton foi lá, campeão em 94 e 95. Fazendo a Benetton bicampeão mundial de pilotos, para mim, é um dos grandes feitos do Schumacher. Sair da Benetton, que já era o melhor carro, para ir a Ferrari, né? É uma coisa que eu acho que talvez nenhum desses pilotos teria feito. E é por isso que eu tenho um valor extra, né? Porque, assim, você sair de uma situação em que o carro tá dominante, né? O carro tá ali... Eu acho que o Schumacher venceria os campeonatos de 96, 97 se tivesse ficado na Benetton, sem dúvida nenhuma, né? E assim, a Benetton, ela não sofre apenas da ausência do Schumacher. Sai também o Ross Brown, o Rory Byrne, né? Muita gente que era ali, tipo, as peças fundamentais dentro daquela equipe, né? E ele traz toda essa galera para a Ferrari para ajudar a Ferrari a buscar esse desempenho que nos anos 2000 a gente viu que encantou a Fórmula 1 e virou sinônimo de eficiência, né? Mas eu acho assim, ninguém faria isso. Porque assim, o Hamilton vai pra Ferrari, mas a Mercedes não tava grande coisa. Não era a Mercedes vencedora que a gente tava vendo nos anos mais iniciais da era híbrida, né? Você acha mesmo que o Verstappen deixaria hoje a Red Bull para uma outra equipe que não fosse a McLaren? Entende? Eu não acho que ele deixaria a equipe para ir para uma Mercedes que até agora não se prova ser melhor, entende? O próprio Ayrton Senna era um cara que sairia da McLaren de graça, né, para ir para... aceitaria pilotar de graça para ir para Williams. Eu não estou dizendo que não são competitivos, claro que são isso. Eles querem vitória acima de tudo, etc., mas poucos teriam essa determinação do Schumacher de pegar uma equipe que estava em frangalhos, não esteja acusando ele de acabar com a carreira dele, né? E de aceitar um desafio tão duro. E demorou, né? Tipo, 96, 97, 98, 99. Poderia ter sido campeão em 98, né? Mas tinha um rival muito duro como o Mika Hakkinen. E é claro, assim, teve tudo o que aconteceu no Japão e na Bélgica para atrapalhar. Teve a quebra da perna dele também em 99. Mas o que o cara faz? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, né? Um negócio surreal. E tem feitos dele que até hoje continuam. Tipo, sequência de pódios, né? 19 seguidos, ainda é do Schumacher, né? O cara fez uma temporada toda no pódio, que foi 2002, ou seja, 17 corridas, 17 pódios, só uma vez foi terceiro lugar. O cara ganhou 12 das primeiras 13 corridas, né? Tipo, você vê ali o Lando Norris, o Piastri, né? Tipo assim, os caras não chegaram nem perto de fazer isso, né? Na terceira corrida o Verstappen já tava ganhando, entende? Essa é a questão, né? E o cara, ele fazia o carro dominante parecer ainda mais forte, né? Que não acho que outro piloto com aquele carro faria o mesmo. A gente vê isso, né? Da mesma maneira, por exemplo, eu não acho que a Mercedes seria tão dominante na mão do Bottas, né? Inclusive, alguns dos títulos que a Mercedes ganhou com o Hamilton, se dependesse do Bottas, outros pilotos teriam levado, né? Então, em 2018, por exemplo, né, foram 3 pilotos além do Hamilton que terminaram à frente do Bottas aqui no campeonato, né? O Verstappen e as 2 Ferraris, do Raikkonen e do Vettel. Então, olhar pro Michael Schumacher, o que ele fez na Ferrari durante todos aqueles anos, é realmente impressionante. É um domínio mais marcante da história da Fórmula 1. Não porque, tipo assim, foi o mais dominante que o Verstappen, por exemplo, ganhou 19 de 22 corridas, né? Ou 21, alguma coisa assim. 19 de 22, né? Em 2023, né? O Verstappen já teve temporadas com mais vitórias, né? Com maior distância, mas eu acho que o Schumacher é aquele negócio, como eu disse, né? O cara, ele tava sempre lá de alguma maneira, extraindo quase tudo que tinha para extrair do carro, né? E foi realmente, assim, o piloto que, por anos, marcou a Fórmula 1 de um jeito, né? Que, assim, ele virou o grande sinônimo, né? O grande nome da Fórmula 1 e até hoje, né? Você vê que
há muitas votações, né, que a Fórmula 1 faz, qual é a figura mais influente da Fórmula 1, recentemente nas redes sociais fizeram isso, né, e mesmo o Brasil em peso, votando no Ayrton Senna, etc, né, o Schumacher ganhou, cara, é um negócio impressionante, né, o que esse cara representa para a Fórmula 1. Então, o Michael Schumacher, para mim, pelo que ele fez indo para Ferrari, transformando a equipe de um jejum de 21 anos sem ganhar na pentacampeã em sequência, né? Eu acho que isso merece um crédito extra, né? Aí entra também naquela questão do maior também em termos de grandeza, mas em termos de talento também é difícil também, eu acho que entrar no questionamento do Schumacher. Ele realmente, assim, era muito completo, né? Pilotava brilhantemente na chuva, ele pilotava em classificação, ritmo de corrida, num nível, assim, que era superior aos demais, né? E ritmo de corrida, até hoje, o recorde de voltas mais rápidas permanece sendo do Schumacher. O Hamilton acho que já tem mais de 80 corridas a mais do que o Schumacher, algo dessa natureza, e ainda não superou o recorde de voltas mais rápidas, né? Para você ter uma ideia, né, o Schumacher conquistou a vitória 91, a última da carreira dele, né, em 246 GPs, né? E se o Verstappen ganhar todas as corridas até o 246, se não me falha a memória, o GP 246 dele, ele não alcança 91. E olha que a gente já viu que o Verstappen fez na categoria, né? Então, assim, isso é para mostrar que no mesmo número de corridas, né, o Schumacher ainda tinha mais vitórias, mais pódios. Eu não sei se tinha mais pódios assim, mas ainda assim, né, tipo, o cara tinha um aproveitamento maior numa época que os carros quebravam mais, numa época que, assim, havia muito menos confiabilidade, menos corridas. Então, é impressionante, né? E existe um mito, né, de que ele não tirava desempenho de carros mais limitados. Ele é o último piloto a ganhar uma corrida com câmbio manual na Fórmula 1. Foi o GP da Bélgica de 92. Ele ganhou das Williams, né, de suspensão ativa, com um carro que ainda tinha embreagem e uma alavanca de câmbio, né? Ele também, né, tipo, venceu corridas com um dos piores carros que a Ferrari produziu na década de 90, que foi o carro de 96, que era tão mal projetado, né, que assim, e tinha que inclinar a cabeça na reta para não obstruir a entrada de ar do Santo Antônio, né, para isso, senão ele atrapalhava o resfriamento do motor. Era esse o carro que ele tinha que guiar, ele ganhou 3 corridas nesse carro, né. 97, quando ele perde pro Villeneuve, é um feito ele tá na luta pelo título, porque o carro não era nada competitivo comparado às Williams do Villeneuve e do Frentzen. Em 98, né? Para mim o Hakkinen com méritos campeão, mas assim, a Ferrari também não era carro para bater de frente com a McLaren ainda na época, né? E assim, o cara, por exemplo, 2005, a Ferrari era o quarto carro do grid, né? Ele estava atrás da Toyota, da Renault e da McLaren. Ele terminou o campeonato apenas atrás do Raikkonen e do Alonso. Bem atrás, é claro, né? Porque na época lá, 2005, teve a mudança de regulamento e os pneus Bridgestone acabaram sofrendo muito, né? Não podendo trocar os pneus, etc. Porque eles não tinham tanta durabilidade como os Michelin. Mas ainda assim, tipo, ele conseguiu fazer várias corridas impressionantes em 2005, né? Inclusive aquela corrida brilhante em Imola, saindo de 13º para segundo, pressionando o Alonso no final. No final, o Alonso conseguindo manter a vitória. Então, assim, ele é um cara que, assim, tudo que você acha que você precisa de um manual na categoria para fazer, ele fazia, né? Tipo, conseguir competir em carros mais fracos, dominar com um carro mais forte. Então, eu acho assim, eu dou esse crédito ainda, né? Para mim, o maior e o melhor piloto, né? Eu também considero o maior, ainda da Fórmula 1 ainda é o Michael Schumacher. Mas aí é para vocês também decidirem. Vocês podem escolher aí quem que vocês acham o melhor piloto, quem que vocês acham maior, etc. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.